Como Deus se revelou a Paulo. Comentário de Mário Persona. No Antigo Testamento, Jesus foi apresentado em tipos e figuras e depois a sua pessoa foi descrita em detalhes nos Evangelhos. Mas o modo como ele se revelou a Paulo foi peculiar. Os outros discípulos haviam conhecido Jesus antes de sua morte e também depois, já ressuscitado. A Paulo ele apareceu glorificado e, como se isto não bastasse, levou-o para conhecer o paraíso, ou terceiro céu, onde o apóstolo ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Portanto, ainda que você encontre Jesus em figura no Antigo Testamento, e vivo, morto e ressuscitado nos Evangelhos, é por meio de Paulo que poderá conhecê-lo glorificado e em sua relação com a Igreja, o corpo de Cristo. Isto por causa da revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Isso está em Romanos capítulo 16. A chave para você abrir o cofre dos segredos ou mistérios de Deus é a obediência por fé. Não apenas fé, mas a fé daquele que está disposto a obedecer para conhecer a sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2. Trata-se de coisas que pertencem a outra dimensão, que Deus tinha em mente antes que existisse o tempo, pois olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Por mais privilegiados que foram os homens de Deus do Antigo Testamento, ou mesmo os discípulos no período dos Evangelhos, nenhum deles teve o Espírito Santo habitando em si, como o crente tem agora, a partir de Pentecostes, e é somente pelo Espírito que estas coisas podem ser compreendidas. Quando Deus decidiu revelar a verdade do mistério, ele escolheu um vaso muito especial. E nós sabemos disso porque em Efésios 3, Paulo diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Isso está em Efésios 3. Paulo ainda não tinha recebido a revelação do mistério no momento do seu chamado, da sua conversão, quando o Senhor mostrou a ele a essência da verdade desse mistério no caminho para Damasco. Ao perguntar a Paulo, Saulo na época, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso está em Atos 9. Jesus revelava, assim, que os santos que Saulo perseguia na terra formavam um corpo e estavam unidos a Cristo, a cabeça nos céus. O detalhamento deste mistério Paulo apresenta em sua carta aos Efésios. Mas este é um assunto para os próximos 3 minutos.